Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos muito bem, graças a Deus. E estamos trabalhando na nossa horta, começando a fazer a preparação dela, já pensando lá na frente na horta de outono e inverno. Como a gente comentou no vídeo passado sobre o que plantar em janeiro, uma das tarefas importantes que nós precisamos fazer em janeiro na nossa horta é a preparação da terra, a preparação dos canteiros, a adubação, pensando nos cultivos futuros. Então a gente aproveita esse mês que plantamos menos, porque é muito quente, né? Não é tão propício para isso, para fazer outros trabalhos. E a gente quer compartilhar isso com vocês no vídeo de hoje. Então se você quer saber como preparar um canteiro, como adubar, né? Como fazer essa preparação toda, segue com a gente que vocês vão gostar desse conteúdo. Para a gente fazer a preparação dos canteiros, o primeiro passo vai ser, lógico, a gente limpar, né, despejar ele das culturas anteriores, então tirar tudo que for seco, que a gente não queira, alguma planta espontânea que nasceu, né. Esse é um trabalho que já foi feito aqui na semana passada, de forma geral. Tem uma ou outra planta ainda para a gente tirar aqui, que a gente vai tirar agora. A gente tinha deixado a grama seca em cima só para manter protegido, né, o canteiro. É importante deixar o solo coberto, porque isso ajuda a preservar a umidade do solo, os micro-organismos do solo. Para nós aqui que estamos num local de clima muito seco, isso é ainda mais importante, porque o sol é muito quente, muito forte. E se a gente deixar o solo descoberto, ele resseca, né? Resseca demais. Inclusive a preparação do solo que a gente vai fazer hoje é diferente do que a gente sempre fez, do que vocês sempre viram a gente fazer aqui no canal. É algo que nós vamos testar, vamos experimentar essa vez. Considerando isso, que o nosso solo aqui é muito... o clima aqui é muito seco e o nosso solo é muito argiloso. Então ele tende a ficar empedrado, muito duro. Então a gente vai preparar ele de um jeito diferente. Vem com a gente para conferir. Pessoal, quando a gente fala de que o nosso solo é argiloso, é disso aqui que a gente está falando, ó. Ele é um tipo de solo que facilmente ele compacta, ó, forma uma bolinha. Ele só não fica mais compactado porque tem bastante pedrinha dentro, mas isso não é do natural do solo, é porque tinha sido adicionado aqui no terreno todo, né? Uma camada muito grande de brita. E esses 3 canteiros, eles já estavam aqui quando a gente mudou para cá. Então já era uma horta aqui antes, nesse espaço. Só que quem fez a horta não tirou as britas de baixo, como a gente fez quando preparou os outros canteiros. Eles simplesmente agregaram terra em cima, esterco e foram plantando. Só que a brita ela vai subindo, né? Então a terra baixa e a brita sobe. E aí ele tem bastante pedrinha no meio. Então ele só não compacta mais ainda, né, no caso, por conta dessas pedras. Quando nós fazemos esse trabalho de recomeçar um canteiro, né, eu gosto de começar sempre aplicando calcário. Lógico, isso a gente vai fazer uma vez no ano. A aplicação de calcário é uma vez no ano. E o calcário nada mais é que uma rocha moída ao ponto de farinha, assim, ele é bem fininho, é como uma farinha, tá? E o que ele vai fazer? Esse calcário, ele se une às partículas de alumínio que tem no solo e com isso ele corrige, né? Ele diminui a acidez do solo, porque o alumínio deixa o solo ácido. E o nosso solo aqui no Brasil é muito rico em alumínio. E a quantia que nós vamos aplicar de calcário, ela vai depender de acordo com o tipo de solo. Então vai de 200 a 250, até em casos mais extremos, até 300 gramas por metro quadrado. No caso de um solo mais arenoso, aquele solo mais soltinho, mais tipo solo de litoral, esse solo 200 gramas é suficiente. E para ser prático, o que eu faço? Uma sugestão. Pegue um recipiente, um potinho que sirva de medida padrão para você. Você pesa o tanto que você precisa para a sua região e você sempre vai pegando aquela medida e aplicando num espaço como esse que eu apliquei aqui, ó, que equivale mais ou menos a 1 metro quadrado.
além do calcário, outro adubo que a gente faz aplicação também uma vez por ano, que também é uma rocha triturada, é o termofosfato. Nesse caso, uma rocha rica em fosfato, só que esse é um fosfato de liberação lenta, é diferente daquele que vem no NPK, né? Acaba sendo de liberação muito mais rápida para as plantas. Então, esse daqui nós vamos aplicar de 150 até 200 gramas por metro quadrado, mesma questão do calcário. Solos mais argilosos aplicam uma quantidade um pouco maior do que os solos argilosos, do que os solos arenosos, perdão. E na sequência a gente precisa entrar com o adubo orgânico em si que a gente vai utilizar. É ele que vai trazer não só os nutrientes para as plantas, mas também vai ajudar a melhorar a estrutura do solo, fornecendo matéria orgânica, tá? As opções seriam, o que mais a gente gosta de usar quando a gente consegue é o esterco de gado, né, o esterco bovino. Nós não temos ele no momento, então estamos usando o humus de minhoca, que também produz uma adubação tão boa. Mas como é o que nós temos acessível no momento, a gente vai complementar e vai colocar junto a palha de arroz carbonizada, que a gente também conseguiu, para trazer aí um pouco mais dessa matéria orgânica, de partículas maiores, que ajudem a deixar esse solo mais soltinho, tá? Então, se vocês forem adubar, tiverem acesso ao esterco bovino, ele, na minha opinião, ele é o melhor porque ele traz bastante matéria orgânica, ele agrega bastante matéria orgânica. Não é um adubo tão forte, mas é muito bom, é o que as plantas precisam. Em termos de quantidade, se você for utilizar esterco bovino ou compostagem, que também é ótima, ou então o humus de minhoca, você vai usar a proporção, né, de mais ou menos 2 quilos por metro quadrado, se for um canteiro normal para hortaliças. Se for um canteiro aonde você vai plantar, por exemplo, plantas de fruto, né? Tomate, berinjela, essas que produzem frutos grandes, elas precisam de uma adubação bem maior. Então você vai colocar o dobro, né? No caso, você colocaria 4 quilos. Agora, falando de hortaliças padrão, você também tem opção, se não tiver esses estercos, de usar, por exemplo, o esterco de galinha. Nesse caso, você usaria ali 600 gramas por metro quadrado, tá? Ele é um esterco mais forte, por isso usa uma quantidade menor. Bocashi também é a mesma quantidade do esterco de galinha, cerca de 600 gramas. Se você for usar torta de mamona, que é muito mais forte ainda, aí vai diminuir mais ainda, aí você vai usar só 200 gramas por metro quadrado. E como eu falei, se for para uma hortaliça de frutos grandes, né, aí é só dobrar essa quantia. Agora eu vou colocar aqui a casca de arroz carbonizada. Quem ainda não conhece, ela tem essa aparência, tá? Vocês encontram isso para comprar online pela internet, ou se tiver um moinho perto de vocês que moa, vocês podem conseguir lá a casca de arroz, mas geralmente eles não vão vender já carbonizada, né? Você precisa encontrar alguém que faça o processo de carbonização ou você mesmo fazer em casa, né? E no caso, explicando, né? Nós adquirimos esses produtos pela internet porque a gente mora numa cidade pequena e aqui a gente só encontra o básico. Que no caso, às vezes é o esterco de galinha, olha lá. E eu esqueci de falar antes, quando eu falei de agregar matéria orgânica. Para quem precisa agregar bastante matéria orgânica, uma outra opção bem boa também é o substrato. Aquele substrato que você compra em sacos, né? Também é uma alternativa. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo esse preparo essa vez, revirando, como um teste para ver se isso ajuda nesse nosso solo, né, que é super argiloso, como a gente comentou. Caso você more em um local que o solo que você tem é mais arenoso, um solo mais soltinho, aí o ideal é você fazer aquele preparo que a gente normalmente tem feito nas ocasiões anteriores, que é soltando a terra com o garfo, tá? Para você não revirar demais a terra. A gente sempre tem que evitar
fazer essa remexida tão drástica assim. Então, pessoal, saber o que vocês pretendem plantar no canteiro é importante para vocês definirem a adubação. Então, por isso aquele planejamento que a gente comentou no vídeo passado do que plantar em janeiro, né? Que você faz o planejamento da sua horta para os plantios que vêm pela frente também, não só para agora, né? Isso é importante até para você saber o quanto de adubação você vai colocar em cada canteiro, tá? Não que você não possa mudar de ideia depois, né? Se você colocou um pouco menos de adubação e depois precisa acrescentar mais, você também pode fazer isso no momento do plantio. Aqui agora o que a gente vai fazer é fazer a cobertura do canteiro, a cobertura seca, que é importante para manter a umidade do solo, para que ele não resseque, né, como a gente já comentou anteriormente no vídeo. E eu tô usando a grama seca porque é o que eu tenho acessível, né? Porque a gente corta a grama aqui na frente de casa, então sempre tem a grama seca quando tá tendo grama. Se você não tiver, você pode estar utilizando, né, as outras alternativas. Seriam, por exemplo, a serragem. Você pode pegar em serraria, né? Aqui. Só precisa ter certeza de que é uma serragem de madeira não tratada, mas isso é só você perguntar que eles vão te dizer. E geralmente é um material que é fornecido gratuitamente nesses locais. Você também pode utilizar folhas secas de árvores. E falando de vasos, se você tem uma horta que fica mais dentro de casa, né? Você quer algo mais ornamental, você também pode investir comprando aquelas cascas de pinos. Ela também pode ser utilizada para fazer esse tipo de cobertura. Agora um ponto interessante, pessoal, dois na verdade. Um que é ao redor de mudinhas mais delicadas, como por exemplo as alfaces. É bom a gente deixar um espacinho, ou seja, não chegar a cobertura até encostado na mudinha, tá? Deixe um espacinho sem a cobertura. Para quem está em locais de muita umidade, local onde chove muito, ou que está chovendo muito nesse momento, né? Passando por uma época de muita chuva, é melhor talvez deixar sem a cobertura, para que você não venha a ter tanto problema com lesmas, caracóis, porque essa cobertura acaba fornecendo ali para eles um esconderijo, né? Então eles acabam vindo mais para esses locais que estão cobertos. Esse canteiro aqui tá pronto e agora o que a gente sempre fala também em relação ao trabalho de horta. A gente precisa o quê? Repetir. Repetir todo esse processo nos demais canteiros, tá? Não precisa ser feito num dia só, você pode ir fazendo aos poucos. Faz um canteiro por vez, meio canteiro por vez, o tanto que suas forças e o seu tempo também forem permitindo fazer, né? Se cada dia a gente fizer um pouquinho, quando chegar no final do mês a gente vai ter a nossa horta prontinha e preparada para os próximos meses. E falando em próximos meses, para que você também possa se organizar, para que você possa saber que adubação você vai colocar em cada canteiro, como a gente falou, vai depender de quais plantas você vai cultivar nele. A gente oferece novamente, vamos colocar à disposição, nós temos para venda na Hotmart o calendário de plantio o ano todo. Ele tem todas as plantas, né, que podem ser semeadas ou transplantadas em cada mês do ano. Está organizado conforme as fases da lua, porque aqui no sul a gente tem essa tradição, né, de cultivar observando as fases da lua, mas se você prefere plantar sem seguir as fases da lua, é só você seguir o mês. E em cada mês a gente colocou também as tarefas da horta, que inclusive isso que nós estamos fazendo aqui é parte das tarefas ali do mês de janeiro. Então você vai seguindo lá, vai estar tudo organizado para você plantar e também para você cuidar dos seus cultivos, né? Desde adubação de cobertura, tem tudo bem explicadinho, tá bom? É um produto digital, vale sempre lembrar, né? Então você vai receber para download esse arquivo e você pode baixar ele no seu computador, usar no computador, no celular, ou você pode também imprimir, encadernar e utilizar, que é a versão que a gente prefere utilizar, né? Impresso, encadernado, fica mais fácil. Se vocês fazem diferente, deixa aí nos comentários como que é a organização de vocês. Vamos trocar ideias, vamos enriquecer nossa comunidade, que a gente sempre fala.
Quem quiser também participar do nosso grupo do Facebook, lá vocês podem postar as fotos e vídeos das hortas de vocês mesmo. Então, o link também sempre fica na descrição dos nossos vídeos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente aguarda vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!